Eu sou a Nividei. Se você é escritor, autor nacional, por favor, veja esse vídeo, porque eu vou estar aqui como leitor, trazendo algumas dicas para vocês, né, que escrevem, porque, gente, eu não aguento mais abandonar livro por conta dessas três coisas. Eu vou citar três coisas aqui que mais me incomodam e você aí, como leitor, pode citar aqui nos comentários também. Vamos, de certa forma, ajudar, né, porque o vídeo não é para alfinetar pessoas, mas para trazer, assim, algumas dicas, tá bom? Primeira coisa, eu li um livro recentemente e foi por isso que eu quis trazer aqui. Eu não vou falar que livro que é, não quero expor nem a autora, nem o livro, mas tinha umas coisas assim absurdas, gente, de você... A história era até bacana ali, mas o jeito como era escrito... E eu já vi coisas assim em vários outros livros. Talvez pelo gênero que eu leio, não vou generalizar com todos os autores nacionais fazem isso, mas eu já vi em mais de um livro, né, em vários livros aí de pessoas diferentes. E é por isso que eu resolvi trazer aqui. Mas vamos lá, né? Primeira coisa é excesso de descrição desnecessária. Deixe uma lacuna para o leitor. Sabe, deixe uma lacuna para ele preencher. Esse livro tinha lá assim, ó, a pessoa descrevendo o personagem que ela estava nervosa para uma entrevista de emprego e aí a personagem falar: sequei as minhas mãos suadas na camiseta que eu estava usando. E eu pensei, gente, é lógico que você estava nervosa, secou as mãos suadas na sua camiseta. Se você estava andando na rua e você só tinha a sua camiseta mesmo, a camiseta que ela estava vestindo, aliás, né? Tava lá, sequei as minhas mãos suadas na minha camiseta que eu estava vestindo e eu pensei, é lógico, né? Você não precisa falar tudo isso. Você está indo para uma entrevista de emprego, você pode simplesmente dizer que as suas mãos estavam suadas e você secou na camiseta. Só. Né? Eu sei que é na camiseta que você está usando, você não precisa descrever esse tipo de coisa. Outra coisa é que tinha uma parte lá onde a personagem falava assim, estava usando lentes porque o meu óculos estragou, eu não gosto de usar lentes, daí o meu olho esquerdo começou a coçar e eu comecei a esfregá-lo porque ele estava irritado por conta da falta do óculos e eu fiquei... Por quê? Né? Tem alguma relevância isso para a história? Não tinha, gente, sabe? Eu segui lendo para ver se tinha alguma coisa. Detalhe, a coisa da camiseta lá, a personagem, né, a escritora também citou que era uma camiseta branca. Não tinha nenhuma relevância. Aqui, nesse caso... O fato dela estar de lente de contato não fazia diferença para a história. O fato dela ter coçado o olho esquerdo, você precisa me falar que é o olho esquerdo? Sabe, simplesmente fala que os olhos estavam irritados, só isso, sabe? Se fosse relevante, do contrário, não precisava nem citar, não é mesmo? Então, deixe lacunas para o leitor, né, ele preencher ali. Você não precisa citar cada detalhe. A pessoa quer citar a cor do cabelo, eu acho que é porque é assim. Vou dar, né, a minha opinião. Eu acho que o autor nacional, ele imagina o personagem de um jeito, ele imagina um cenário, ele quer que o leitor imagine aquele mesmo cenário, o personagem daquele mesmo jeitinho, mas, gente... O leitor, ele precisa devagar ali, ele precisa, sabe, preencher as lacunas por si só. O leitor não é burro, sabe? Você tem que pensar o seguinte, o leitor não é burro. Você não precisa... Sério, de verdade, teve um momento que eu pensei, gente, não é possível, será que eu sou tão idiota que a pessoa precisa falar que secou as mãos suadas na própria camiseta? Será que a pessoa precisa me falar que calçou as botas nos seus próprios pés? Calcei as botas... as minhas botas nos meus pés. E eu pensei, claro, né? É lógico que era a sua bota nos seus pés. Agora, se fosse outra bota de outra pessoa, você poderia citar. Agora, do contrário, não. Né? Se você só fala calcei as botas, eu sei que as botas é sua, eu sei que é nos seus pés que você calçou. Do contrário, você ia me escrever assim, ó. Calcei as botas que eu peguei emprestado da irmã. Ou calcei as botas no pé da minha amiga. Por aí vai, mas do contrário, eu vou preencher isso daí, eu vou saber que é no próprio personagem. Então, o primeiro item é isso, sabe? Deixar lacunas para o leitor preencher, não descrever tudo, sabe? Até mesmo coisas que não têm relevância nenhuma
para a história. Segunda coisa que eu quero trazer aqui é excesso de pronome possessivo. Eu falei das botas lá, né? Calcei as minhas botas nos meus pés. Você precisa de tanto pronome possessivo numa frase? Sabe, às vezes as coisas se repetem muito. Tudo meu, minha, revirei os meus olhos, e juro que eu já li isso num livro, a personagem falando, revirei os meus olhos, eu pensei, graças a Deus que é os seus, né? Eu já falei em alguns vídeos sobre isso, sobre excesso de pronome possessivo, que eu acho péssimo, né? A gente já sabe que é seu, que os olhos que você revirou é seu, sabe? Algumas expressões também, gente, já tá chato, já perdeu a graça, essa coisa de revirar os olhos, essa coisa de apertar e os nós das mãos ficarem brancos, esbranquiçados. Tem coisas que já bateu, sabe? Já está batido. Você, de repente, pode encantar o leitor com outros termos. Esses termos batidos demais, às vezes, fica chato. Sabe, essa coisa de frase pronta, né? Às vezes cansa o leitor também. A terceira coisa que eu vou levantar nesse vídeo é a respeito de você tentar justificar as ações de um personagem ou você entregar uma sinopse de um jeito e o personagem ser de outro, né? Vamos falar um pouco a respeito disso. Isso eu já vi coisas da gringa também. Eu vou citar uma autora aqui que vocês vão quase cair da cadeira, mas é verdade, né? E vocês podem conferir depois. Mas uma das coisas, né? Vamos por parte, assim. Uma das coisas é você tentar justificar as ações do seu personagem. Você não precisa justificar aquilo que ele faz. A gente vai entender a personalidade dele de acordo com as ações que ele for tomando. Por exemplo, a pessoa quer que a personagem seja muito boazinha, mas aí ela dá um tapa em alguém e a autora fica lá, eu dei um tapa nele, porque isso, porque aquilo, e fica justificando toda a vida aquele ato, sabe? Ou mesmo você trazer uma premissa, né, uma sinopse de uma coisa e demonstrar outra. Eu já vi isso demais. Você falar assim, na sinopse, né, por exemplo, você dizer que a personagem ela é nerd, ela é quietinha e quando você vai ler ela não tem nada de nerd. Sabe por que ela é nerd? Cadê aqui? Ó, ela estuda há quanto tempo? Ela deixou de sair para estudar? Não tem nada aqui falando, né, no livro que ela é uma nerd, que ela é estudiosa, nada disso. Então, cadê aqui a sinopse que você me prometeu? Cuidado com sinopse. Eu já vi sinopses que prometem demais e aí o livro entrega de menos. É muito melhor eu ler uma sinopse simples, que não promete muita coisa, e me surpreender com um livro, do que eu ler uma sinopse bombástica. Gente, uma vez eu li de um livro nacional, inclusive, e era um conto, era uma coisa bem curtinha assim. A sinopse era tipo... Pensa, a sinopse escrita pelo próprio autor, né? O novo Tolkien. E eu pensei, sério? Sabe, tipo, você vai escrever isso na sua sinopse? Eu não escreveria de jeito nenhum, por mais que eu me achasse boa, né, que não é o caso, mas se eu me achasse muito, muito top, eu ainda não ia escrever uma coisa dessa. Eu preferia que as outras pessoas, quando fossem avaliar, colocassem algo do tipo, eu não. Né? Eu não vou colocar algo me comparando a um escritor assim, ó, tipo, renomado de muito tempo. Então, cuidado com a sinopse. Não prometo uma coisa e entregue outra no livro. Até porque a sinopse tem que ser escrita por último, sabe? É o último item que você vai escrever ali, até porque você já colocou, né, a história toda montadinha e a partir dali, né, você pode montar a sinopse. Porque senão você tem uma ideia do que vai ser o livro, mas a história pode caminhar para outra coisa, sabe? Você pode, no meio do caminho, modificar as coisas. Então, deixa para escrever a sinopse por último. Não prometa uma coisa e entregue outra, sabe? Outra coisa é em relação ao personagem, que eu estava falando a respeito de você, dizer que o personagem é de um jeito e o personagem ser de outro. Vou citar um exemplo aqui, uma polêmica, né, para vocês, que é Sarah J. Maas. Trono de Vidro. Vocês já leram Trono de Vidro? Lá nós temos a personagem a Ellie. E aí, em vários momentos, é dito assim, ó, meio que, e ela poderia explodir o mundo se ela quisesse, como se ela fosse muito poderosa, sabe? Nesse sentido. Mas todas as vezes que começa uma batalha, eis que ela é a primeira a enfraquecer. Eis que ela é a primeira a perder as forças diante do inimigo. E aí eu fico pensando, então cadê essa força toda?
Cadê o fato de que você poderia explodir o mundo com a sua força? Sabe, é isso, né? Você tá lá o tempo inteiro falando que o personagem é uma coisa, mas quando você vê nas atitudes é outra. Gente, Trono de Vidro foi a minha maior decepção com Sarah J. Maas. Sabe, eu gostava, eu li Corte de Espinhos e Rosas, li toda a série não, né? Toda a trilogia e depois lançou mais outros que eu preferi deixar para lá. Mas eu gostei muito. Só que assim, Sarah J. Maas pega uns pontos que ela foi trabalhar em Trono de Vidro, ou não sei se ela escreveu Trono de Vidro primeiro, mas são pontos que dá certo num livro, mas nos outros você tem que mudar. Né? Plot de casal também. Gente, plot de casal, você já sabe que todo livro dela vai vir um plot de casal, isso cansa o leitor. Mas não é disso que eu tô falando, né? O que eu tô falando é de você prometer uma coisa do personagem e entregar outra. Gente de Deus, como me dava ódio dessa personagem, sabe? Trono de Vidro não me pegou por conta disso, porque em todo momento era dito o quanto a Ellen era maravilhosa, o quanto ela era poderosa, o quanto ela era incrível, mas em toda luta, em toda guerra que tinha, ela, né, enfraquecia rápido demais. E eu falava, poxa, caramba, cadê aquela pessoa toda poderosa? Né? Então, isso me irritou profundamente. Então, o último item aqui, né, não prometo uma coisa, entregue outra, mas eu tenho uma dica super mega importante de tudo que eu já falei aqui, se você puder. Compre se você é autor, né, se você escreve aí, que seja qualquer gênero. Compre esse livro sobre a escrita do Stephen King. Depois que eu li esse livro, gente, me abriu assim, ó, para várias coisas, para vários itens. E uma das coisas é a respeito, né, de você demonstrar e não falar. Né, isso super importante. Esse livro é uma mistura de autobiografia do autor com algumas dicas de escritas, mas essas dicas de escritas são valiosíssimas. Valeu cada centavo esse livro, valeu cada informação que eu retirei daqui. Então, se você ainda não leu, por favor, leia. Se você leu, releia, porque esse livro é maravilhoso. Eu já li esse livro 3 vezes e eu pretendo reler. Esse é um dos livros que eu gosto muito de estar lendo, porque me traz assim, ó, à mente várias coisas que às vezes quando você está escrevendo você não percebe, sabe? Então, leia esse livro, tenha em mente que às vezes a sua história é boa, mas a forma como você traz essa história, o leitor vai abandonar por coisas pequenas. Como eu disse, eu não sou a pessoa mais exigente do mundo, mas existem coisas que me desanimam. Se alguma dica dessas fizer sentido, coloque aí em prática e depois me conta, né, se foi benéfico ou não. Vamos continuar o bate-papo aqui nos comentários. Como eu disse, deixa aqui também o que te irrita em livros, em escritores. Um beijo e até a próxima.